Olá! Esse vídeo vai falar para você o que a Bíblia diz sobre constelação familiar sistêmica. Se você não me conhece, eu sou Caterina Inheiro, eu sou consteladora sistêmica. Bom, as constelações sistêmicas surgiram muito depois da Bíblia. Então a Bíblia não fala nada sobre a constelação sistêmica. Acontece que o Bert Hellinger, que foi a pessoa que divulgou as constelações sistêmicas, que lapidou, porque a constelação familiar já existia, mas ele lapidou com todo o conhecimento que ele tinha. Esse homem ele foi um padre, então ele tinha um conhecimento teológico profundo, né? Só que ele começou a perceber que existiam algumas leis biológicas que, quando estavam em desordem, causava dificuldades na vida das pessoas. Essas leis coincidem com algumas leis bíblicas. Então, por exemplo, o honrar. As pessoas confundem muito. Na constelação, a gente entende que a gente precisa honrar todas as pessoas que vieram antes para que a nossa vida flua. Só que o honrar não é no sentido de prestar uma homenagem para a pessoa, sabe? Babar ovo. O honrar é concordar com tudo que aconteceu no passado tal como foi, porque realmente é uma burrice a gente brigar com o que aconteceu no passado. A gente não pode voltar lá e fazer diferente, entende? E a gente não pode culpabilizar as pessoas, porque se a gente pensar que a gente erra pra caramba, quantas vezes a gente faz uma coisa na melhor das intenções e a outra pessoa levou a mal, pegou mal. Esses dias aconteceu isso comigo. Eu dei um telefone. A pessoa peça um determinado serviço e eu dei o telefone dela para uma outra pessoa da área de saúde, a pessoa da área de saúde. E ela achou ruim comigo. Ela falou, quando você precisar, você fala comigo. E eu caí de cara, assim. Eu falei, caramba, achei que seria legal para ela. E não era. Então, assim, eu dei uma puta pisada de bola com a pessoa sem ter a intenção. A intenção não era essa. Imagina quantas vezes na vida a gente faz isso. Quantas vezes a gente fala alguma coisa para alguém que não deveria ter falado, ou que a pessoa, ou você falou querendo dizer uma coisa e aí a pessoa entendeu de outro jeito, enfim. Quantas vezes a gente erra por errar mesmo, de pisar na bola mesmo, porque a carne foi fraca, o espírito foi fraco, enfim. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. Ninguém é melhor que ninguém. Quanto mais conhecimento a gente vai tendo, menos a gente vai errando, né? A não ser que a pessoa seja muito burra, porque ela tá se dando um tiro no pé quando ela continua fazendo maldade e tal. Mas é o livre-arbítrio. Então aquelas pessoas que vieram antes da gente, elas erraram na melhor das intenções. Até os perpetradores, até os algozes, até o cara o abusador. É uma maneira muito profunda de dizer, mas assim, as pessoas fazem por amor as coisas. Porque você imagina, eu vou abrir um parêntese só para justificar do abusador, tá? Eu atendo sei lá quantos por cento, mas eu acho que, sei lá, uns 80% das pessoas que vêm para atendimento sofreram algum tipo de abuso. É mais difícil atender alguém que não sofreu algum tipo de abuso do que alguém que sofreu. É muito maior. De vô, de tio que era irmão do pai, ou de tio que era cunhado, de avô super pra caramba. Eu já atendi pessoas que sofreu de babá, enfim. Ou a mãe trabalhava em casa de família e o patriarca da casa abusava, a mãe levava a criança para trabalhar, enfim.
de tudo que você pode imaginar, tá? Tudo que é jeito. Você imagina uma criança que ela é abusada desde pequena por uma pessoa, e aquela criança ela é absolutamente inocente, ela é um livro em branco. A gente nasce um livro em branco. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Muito específico. A pessoa, ela é cuidada por esse abusador. Vamos supor que a mãe sai para trabalhar e deixa lá na casa da tia e o tio abusa. Só que esse tio dá banho nessa pessoa, dá banho na criança, compra bala. Para quê? Para guardar o segredo. E a mãe da criança é super ocupada. Não tem tempo para ela. O que ela entende que é amor? É aquilo que ela recebe daquele homem, daquele jeito. E que o que ele faz com ela, para ela é amor. Eu estou dando um exemplo para você entender sobre o abuso. Eu não estou inocentando, tá? Eu estou falando na visão sistêmica. A pessoa que comete uma atrocidade dessa, um crime hediondo desse, ele vai ser condenado, vai sofrer as penas. Eu estou falando como psicoterapeuta, não como delegada de polícia. O que a pessoa faz, ela tem que pagar, ok? Então, terapeuticamente falando. Então essa pessoa cresceu achando que isso é amor. E aí ele vai reproduzir isso. Ele vai amar desse jeito. Então ele vai reproduzir esse padrão, por exemplo, tá? Então, as pessoas erram muitas vezes e cometem erros gravíssimos, como assassinatos, feminicídios, abusos, porque tem um sistema lá dentro dele que funciona desse jeito. Ele entende que aquele jeito é o jeito de amar o próximo. Você pega esses filmes de serial killer, o cara é um puta de um psicopata, assassino, serial killer, e você vê que ele, não, eu tô tentando salvar, eu fiz isso para salvar, porque essa pessoa estava em pecado. A grosso modo é isso, tá? Então, você não tem como ir lá, você não tem como voltar lá no passado e refazer aquela cena. Por enquanto, não. Não sei se um dia vão inventar um modo da gente ir lá e refazer. Mas você tem como ressignificar isso dentro de você para que você não fique tomando esse veneno o resto da sua vida. Porque senão você vai ficar preso naquilo que te aconteceu, naquilo que você não teve, e você não se dá mais o direito de ser feliz. Perdeu. Não, eu escolhi ficar olhando para aquilo que me aconteceu de ruim e não ser mais feliz. É uma escolha, e tá tudo bem. Né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quando a pessoa escolhe não sofrer, ela vai entender que ela precisa honrar quem veio antes. Porque quem veio antes era maior que ele. Isso é lei biológica, mas a Bíblia fala isso. Em outros vídeos eu abordo isso por outros ângulos, pelo ângulo da biologia mesmo. Dá uma maratonada no meu canal que você vai entender. Eu vou ser breve. Tenta se ver na época das cavernas, onde não existia, mal tinha linguagem. Mal falávamos. Vivíamos cada um na sua caverna. Era bom que ninguém falava mal da vida de ninguém, porque as cavernas eram muito longe, né? Não tinha aquela vizinha na janela. Brincadeira. E aí, você era criança e alguém mais velho falava assim, olha, aquela frutinha não coma, porque se você comer você vai morrer. Se você desonrasse essa pessoa e comer essa frutinha, o que ia acontecer com você? Então, pelo Bert Hellinger ser padre, as pessoas confundem constelação com religião. Eu tenho professora de constelação que é cristã. Então, na aula dela, ela consegue fazer esses links assim, porque o Bert Hellinger era um padre, tem muita coisa que ele escreve nos livros dele, que aborda a religião, mas ele não aborda a favor. Então, assim, ele não mistura. A constelação é uma técnica terapêutica, não tem a ver com a religião. Então, assim, o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz nada sobre a constelação, mas a constelação, ela não fere as coisas que estão lá na Bíblia, porque a Bíblia, de alguma forma, segue as leis biológicas, né? Que é esse pertencimento, essa hierarquia, mas isso são leis da biologia, se você olhar para pensar, por exemplo, no exemplo que eu te dei do
do homem das cavernas, do pertencimento à mesma coisa. Porque lá nos primórdios nós precisávamos viver em clã, não tinha iFood. Né? Alguém tinha que caçar algum bicho muito grande e esse bicho ia ser dividido com a tribo inteira. O velhinho ia comer e a criança ia comer, que não caçou, inclusive. Né? Mas enquanto aquele lá foi caçar, tinha alguém que ficou debulhando milho, tinha outro que ficou ralando a mandioca. Então a gente precisava pertencer. Para que a nossa espécie sobreviveu desse jeito, vou me revoltar, vou morar sozinho, vou sair de casa, não sobreviveu, a espécie não perpetuou. Então, se você é evangélico, se você procurou esse vídeo, possivelmente você é evangélico. Pode vir constelar sem medo nenhum. E se você é ateu, você também pode vir constelar sem medo nenhum. Eu aconselho você, se você é ateu, a assistir os vídeos para você entender que essa questão de honra, de pertencimento, de equilíbrio, tem mais a ver com a biologia humana do que com a Bíblia. É que as pessoas só... Quem é ateu tem tanta ojeriza assim, da Bíblia que tudo que parece algum dogma, alguma coisa, vira a cara. Não é. Experimente. Se você está assistindo esse vídeo, você está a fim de constelar, você está querendo saber alguma coisa sobre constelação. Se dê essa oportunidade para depois falar nada a ver. Tem uma série de gente que fala nada a ver. Tem uma série de gente aí no YouTube que não gosta de constelação. Que acha que a constelação está inocentando os algozes. Por quê? Porque não entendeu que o que a gente está falando aqui é no nível interno. Tudo que a gente constela é para acontecer internamente, inclusive até se honrar, tá? Você não vai pegar, você não vai pôr o abusador para morar na sua casa, mandar presente para ele, para convidar para passar o Natal na sua casa, nada disso. A pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar pelo crime. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É como você enxerga internamente, você está resolvido com você, dentro de você, com essas questões que eu abordei, tá bom? Se você tiver dúvida, deixa aqui no vídeo. Me segue lá no Instagram, meu Instagram é Caterine Herrera Terapias. Te agradeço imensamente por me acompanhar, por ficar até o final do vídeo. Eu vejo você. Namastê.